Quando você é naturalmente curioso, todos os dias são dias de aprendizado, mas aposto que você não percebeu o quanto há para aprender sobre os itens aparentemente mundanos que vemos e usamos diariamente. Desde mostruários enganosos em lojas, até mensagens secretas escondidas em fast food, vamos dar uma olhada em mais um lote de segredos incríveis escondidos em coisas do dia a dia. Uhul! Jogando a toalha. Infelizmente, para sua carteira, fazer compras é uma parte essencial da vida cotidiana e quando se trata de tentar atrair os clientes, os varejistas sabem que a aparência é fundamental. A Bed Bath & Beyond é famosa em todo o mundo por suas impecáveis pilhas de toalhas que vão do chão ao teto. Mas você já se perguntou como é que eles conseguem mantê-las tão perfeitas? Embora pareça que essas toalhas estão empilhadas até o céu, cada pilha é apenas uma toalha cuidadosamente envolta em rolos de espuma, de maneira a parecer que são muitas toalhas dobradas umas sobre as outras. As verdadeiras pilhas de toalhas são sabiamente mantidas ao alcance médio do comprador, para que a maioria não saiba disso. E é bem irônico que a seção de higiene pessoal da Bed Bath & Beyond esteja escondendo segredos sujos como esse. Mesa de pizza. Com uma massa macia, molho de tomate picante e aquele queijo deliciosamente derretido, é difícil encontrar alguém que não ame uma boa fatia de pizza. Mas aposto que você nunca percebeu o quanto de pensamento é colocado em uma pizza comum para levar, que vem em uma caixa. Embora a pizza em si seja o que chama sua atenção ao abrir a caixa, há algo mais em que eu aposto que você nunca prestou muita atenção. Especificamente esse misterioso pedacinho de plástico. Embora possa parecer o local perfeito para uma pequena festa de pizza, essa pequena mesa na verdade se chama Pizza Saver, ou salvador de pizza, e a função dela é fornecer suporte estrutural às caixas de pizza quando outras coisas são empilhadas em cima durante o transporte. Embora você possa estar se perguntando por que uma pizza que já é plana precisaria de algum tipo de proteção contra esmagamento, o Pizza Saver desempenha um papel crucial em evitar que a parte de cima da caixa afunde sobre a pizza. Pizzarias que não usam Pizza Savers correm o risco de fazer com que o delicioso queijo e os ingredientes grudem na tampa, transformando aquele encontro de amigos com pizza em um encontro de desgosto. Por mais engenhoso que seja o verdadeiro propósito dessa mesinha, eu ia curtir participar de uma mini festa de pizza. Que tapete de pepperoni elegante esse lugar tem. Usado pelo CAPTCHA. Graças ao maravilhoso mundo dos spammers, os usuários diários de internet certamente se encontram convencendo sites de que eles não são robôs. Isso é o reCAPTCHA, um sistema online que permite aos sites diferenciar entre usuários humanos legítimos e robôs de spam. Em média, os humanos resolvem cerca de 60 milhões de CAPTCHAs online todos os dias. E você pode ter percebido que as perguntas feitas pelos quebra-cabeças de imagem parecem meio bobas. Selecione todas as imagens com semáforos, todas as imagens com ônibus, faixas de pedestre, táxis, e a lista continua. Embora essas tarefas possam parecer totalmente aleatórias e sem sentido, poucas pessoas percebem que as respostas que estamos dando a esses irritantes CAPTCHAs nos aproximam cada vez mais de uma realidade dominada por carros autônomos. Quando você identifica riscos e sinais de trânsito nos CAPTCHAs, o Google usa essas informações precisas para ajudar sua tecnologia de carros inteligentes a identificar onde estão pedestres, sinais, faixas de pedestres e ciclistas. Então, quando você estiver sentado com seus futuros netos em seu carro autônomo, você vai poder contar a eles como você foi pessoalmente responsável pela magia dos carros verdadeiramente inteligentes. Ônibus resistente. Nos Estados Unidos, cerca de 26 milhões de estudantes pegam ônibus escolar para ir e voltar da escola todos os dias. É provável que você mesmo já tenha andado em um, mas você já parou para pensar no design do veículo que te leva para a aula? Já reparou nessas barras horizontais de aço que saem para fora dos lados dos ônibus escolares americanos? Elas são chamadas de barras de proteção lateral e servem para fornecer suporte estrutural e de proteção ao ônibus. Se algo bater de lado nele, as barras de proteção oferecem reforço adicional contra o obstáculo, reduzindo a chance de danos ao corpo principal do ônibus, mantendo as crianças seguras e evitando que paredes de metal se deformem para dentro. Bem legal, né? E se assim como eu, você sempre presumiu que essas linhas pretas eram só uma escolha estética, me conta aí nos comentários. Girando pelo ar.
Dizem que quando uma porta se fecha, outra se abre, mas as portas giratórias são um caso à parte, e surpreendentemente estão cheias de funções ocultas. Embora possam parecer elegantes, as portas giratórias na verdade ajudam a economizar energia e reduzir as emissões de carbono, ao evitar algo chamado efeito chaminé. O efeito chaminé ocorre em prédios altos quando a temperatura externa é significativamente diferente da temperatura interna. No inverno, quando uma porta convencional é aberta na parte inferior de um prédio, o ar frio e denso do lado de fora entra no prédio e se move para cima, empurrando o ar mais quente e menos denso para fora das aberturas no topo do prédio. No verão, o ar frio e condicionado afunda para a parte inferior do prédio e escapa quando as portas convencionais são abertas. As portas giratórias são projetadas de tal forma que nunca há uma abertura direta para a rua, o que significa que o ar do lado de dentro fica praticamente isolado do lado de fora, mesmo quando a porta está girando. Essas portas giratórias trocam 8 vezes menos ar em comparação com portas de abrir, e graças a esse controle mais preciso da temperatura do ar na entrada do prédio, os prédios que usam exclusivamente portas giratórias podem reduzir seu consumo anual de energia em até 74%. Então, da próxima vez que você se divertir girando em uma porta dessas, dê a si mesmo um tapinha nas costas por fazer sua parte para salvar o planeta. In and Out da fé. Alguns podem comparar uma refeição especialmente deliciosa de fast food a uma experiência religiosa, mas poucos percebem o quanto isso pode ser literal. Normalmente, a gente não presta muita atenção nas embalagens dos hambúrgueres, batatas fritas e refrigerantes, mas acontece que os caras do In-N-Out Burger têm escondido algo sagrado bem diante dos nossos olhos. Essas marcações misteriosas podem ser encontradas escondidas na parte de baixo dos copos, no fundo das caixas e perto das junções dos embrulhos. Mas o que elas significam? Você pode já ter percebido que essas marcas são referências a passagens da Bíblia, mas provavelmente não sabe exatamente por que elas estão lá. O In-N-Out Burger foi fundado por Harry e Esther Snyder em 1948, e ao contrário de muitas outras redes de fast food, continua sendo uma empresa familiar privada e não franqueada até hoje. Os Snyder sempre foram uma família religiosa, e como são proprietários exclusivos do In-N-Out, podem colocar praticamente o que quiserem na embalagem. Os versículos da Bíblia estão presentes nas embalagens da lanchonete desde pelo menos 1987 e, na maioria das vezes, indicam passagens que promovem a fé em Deus. Então, talvez fast food não seja uma coisa tão pecaminosa como a gente pensava, pelo menos não no In-N-Out. Buraco no banquinho. Não há muitas maneiras melhores de encontrar um grupo de amigos do que em um bar tomando uma gelada, embora se equilibrar em um banquinho de bar nem sempre seja a coisa mais fácil e confortável de se fazer. Eu aposto que você nunca percebeu que está sentado em uma mina de ouro de segredos. Você pode ter percebido que alguns bancos de bar têm um pequeno buraco redondo no meio do assento, embora possa parecer que ele está perfeitamente posicionado para você soltar aquela bombinha silenciosa em público, há muito mais por trás disso. Uma das razões para esse buraco é a pressão do ar. E não tô falando desse ar aí. Se não houvesse um buraco, seria mais provável que as cadeiras ficassem presas quando empilhadas, devido aos vácuos de ar que se formariam entre os espaços de duas cadeiras. Além disso, de forma mais óbvia, ele também serve como um buraco conveniente para encaixar o dedo e obter uma melhor aderência ao movê-las. Rua tranquila. É fácil para os pedestres seguir sua rotina diária sem prestar muita atenção às calçadas que estão usando, mas existem algumas características que são essenciais para certas pessoas se locomoverem. Se você já notou padrões elevados como esses no chão, eles não estão lá só para uma mudança divertida na passada. Isso é conhecido como piso tátil e é projetado para guiar pessoas com deficiência visual em áreas movimentadas, como calçadas de cidades e estações de transporte público. Existem dois tipos principais de piso tátil: blocos direcionais e blocos de advertência. Blocos direcionais, como estes, servem para guiar pessoas com deficiência visual em direção a pontos de referência importantes, como plataformas de estações de trem e saídas acessíveis. Blocos de advertência geralmente funcionam em conjunto com os blocos direcionais e podem indicar uma mudança de direção ou pontos de referência significativos, como bordas de plataformas e meios-fios. E essa não é a única mensagem secreta escondida nas nossas calçadas. Amado ou odiado, grafite
grafite se tornou parte da vida cotidiana. Especialmente os moradores das cidades estão tão acostumados a ver esses hieróglifos urbanos diariamente que eles se tornaram sinônimo de vida urbana. Mas você sabia que alguns deles realmente têm um propósito? Algumas dessas mensagens com spray podem não significar nada para um olhar não treinado, mas são essenciais para alertar engenheiros de rua e trabalhadores da construção civil sobre os diferentes tipos de perigos subterrâneos na área. Essas marcações têm códigos de cores, e as cores comuns incluem vermelho, que indica linhas elétricas, amarelo para linhas de gás e óleo, verde para esgotos e linhas de drenagem, e laranja, que cobre os fios de comunicação. Essa marcação em particular se refere a um fio de comunicação que está passando sob o solo, com a linha e a seta indicando que o fio está um pouco deslocado da posição da linha. Esse deslocamento geralmente ocorre se houver algo que impeça a marcação da posição real, como um prédio ou uma rua movimentada. Então, da próxima vez que você estiver andando pela rua, você vai saber que a própria calçada está determinada a garantir que todos, tanto os trabalhadores quanto os civis, estejam caminhando por uma rua tranquila. No alvo. Com quase 2.000 lojas pelos Estados Unidos, é provável que o americano médio visite ou veja uma filial da Target praticamente todo dia. Você provavelmente vai reconhecer o icônico logotipo da marca, um alvo vermelho brilhante, mas você já foi a uma Target e notou aquelas grandes esferas vermelhas que ficam bem na frente da loja? Você pode ter pensado que são só decorações para adicionar o visual geral da marca, mas essas enormes saliências na verdade têm um propósito bem importante. Elas são na verdade chamadas de bollards e estão lá para atuar como uma barreira entre carros e a fachada da loja, mantendo os clientes seguros no caso de um veículo perder o controle. Embora os bollards que você provavelmente conheça pareçam mais com isso aqui, a Target aproveitou a oportunidade para fazer com que os dela acertassem o alvo quando se tratava de reconhecimento da marca. Segredos do Chick-fil-A. Embora seus pais possam ter dito que comer fast food em excesso não faz bem, informações sobre os segredos do fast food nunca são demais. Muito se debate sobre qual rede de fast food serve os melhores nuggets de frango, mas não é segredo que o Chick-fil-A está entre os melhores. Mas o verdadeiro segredo não está nos nuggets de frango do Chick-fil-A, mas na caixa em que eles vêm. Em 2018, um usuário genial do Twitter aparentemente desvendou um grande mistério do Chick-fil-A. Segundo ele, o buraco na parte de trás da humilde caixa de nuggets existe para que você possa colocar a caixa em cima da sua bebida e ter um lugar para encaixar o canudo. Olha, eu sempre sou o primeiro da fila para um truque de fast food, mas essa aí não me parece certa. E é porque não tá mesmo. O buraco nesse caso é uma aba removível e o propósito dela vai muito além de ser apenas um buraco para canudo. Na verdade, existem 3 abas na parte de trás das caixas que o Chick-fil-A usa para servir seus pedaços de frango, mas elas não são para canudos. De acordo com a empresa, as 3 abas perfuráveis estão lá para indicar o que está na caixa: nuggets, tiras ou outros. De qualquer forma, o truque do canudo ainda é legal, e é seguro dizer que o Chick-fil-A está realmente cheio de segredos. Ponto de corte. Tesouras de cozinha são uma ferramenta surpreendentemente útil. Embora a maioria das pessoas as use apenas para cortar ervas ou abrir pacotes, elas têm várias utilidades menos conhecidas. Você pode ter notado que uma das diferenças mais óbvias entre tesouras comuns e as de cozinha é o espaço serrilhado frequentemente encontrado entre as alças das tesouras de cozinha, mas você pode não ter percebido qual é o propósito real desses dentes de metal. Tampas de pote apertadas e tampinhas de garrafa podem ser um verdadeiro incômodo, especialmente para as minhas mãozinhas delicadas, mas as bordas serrilhadas podem servir como uma aderência para tampas teimosas. Elas até podem abrir uma tampa de garrafa, embora muitas tesouras venham com ferramentas mais eficazes embutidas para esse propósito. Mas isso não é tudo. Os pequenos dentes serrilhados também podem ser usados para quebrar nozes e cascas, e em algumas variedades de tesouras como removedor de folhas de ervas. Essas tesouras estão mesmo muito acima do ponto de corte. Sempre cai de pé. Embora você possa andar por aí usando Vans só pelo visual, eles ganharam popularidade no final dos anos 60 como tênis práticos e acessíveis. À medida que o skate ganhou popularidade nos anos 70, a Vans desenvolveu seu design característico e, graças aos seus solados aderentes, duráveis e com peso, eles se mostraram ideais para skatistas, uma vez que a lixa de aderência estava apenas começando a ser usada. Mas tem um truque bem legal que você pode fazer com os Vans, sem precisar de um skate. Dá uma olhada nisso aqui.
É isso aí, assim como um gato que sempre cai de pé, o par de Vans quase sempre cai sobre as solas. Não funciona 100% do tempo, mas o peso desproporcional do solado grosso muitas vezes vai orientar o calçado corretamente quando ele atingir o chão. Caramba, eu que tive um par de Vans que durou quase 10 anos. Parece que eles também têm várias vidas. Batata verde. Crocantes, saborosas e viciantes, as batatas fritas reinam supremas no mundo dos petiscos salgados. Mas alguns consumidores de batatas fritas podem ter notado que, de vez em quando, ao mergulhar na sua embalagem favorita, eles encontram uma dessas. Mas afinal, o que acontece com essas batatas fritas verdes? Isso aí é mofo? E mais importante, é seguro comer isso? Quando as batatas fritas ficam verdes, é porque elas foram feitas a partir de batatas que foram expostas à luz excessiva no armazenamento e ficaram contaminadas com uma toxina chamada solanina. A solanina pode causar efeitos colaterais bem desagradáveis quando ingerida em grandes quantidades, incluindo vômitos, dores de cabeça, diarreia e até paralisia do sistema nervoso central. Mas antes de jurar nunca mais comer batata frita na vida, vale ressaltar que você teria que consumir vários quilos de batatas fritas contaminadas com solanina para atingir um nível perigoso de toxicidade. Portanto, quando você encontrar uma batata frita verde na sua embalagem, fica tranquilo. Apenas saiba que ela provavelmente passou um pouco de tempo demais ao sol. Alt grrr. No nosso mundo moderno não dá para escapar dos computadores. Não é nenhum segredo que os teclados modernos foram baseados nas máquinas de escrever, mas algumas mudanças foram feitas para acompanhar as formas em constante evolução que usamos os computadores. Você pode ter se perguntado por que tantos teclados têm dois conjuntos de teclas Ctrl, Alt e Shift. Qual é o sentido de ter dois conjuntos de teclas que fazem exatamente a mesma coisa? O propósito dessas teclas duplas é simplesmente ajudar o digitador a acessar a mesma função com a mão que for mais conveniente, mas em alguns teclados de países diferentes existe um botão chamado Alt-GR, abreviação de Alt Gráfico, que permite ao usuário digitar letras e caracteres estrangeiros ao pressionar as teclas que o teclado foi designado para esse fim. Embora eu siga acreditando que a tecla Alt-GR é apenas uma tecla Alt que você pressiona quando está com raiva. Mantendo a pegada. Se você passar mais do que alguns minutos mergulhado na banheira ou curtindo na piscina, vai notar que seus dedos passam por uma grande transformação. Mas afinal, o que acontece com os dedos enrugados na água? Essa pergunta tem intrigado cientistas há algum tempo, e mesmo agora eles não conseguem ter certeza absoluta. Mas tem uma teoria em particular que se destaca. Alguns cientistas sugeriram que as rugas nos nossos dedos das mãos e dos pés molhados podem funcionar como sulcos em pneus ou solas de sapatos, tornando mais fácil aderir a objetos com a pele molhada. A teoria é de que nossos dedos e solas enrugadas poderiam ter dado aos nossos ancestrais uma vantagem importante quando se tratava de agarrar galhos úmidos ou explorar rochas molhadas e escorregadias. Acho que o benefício principal nos dias de hoje é poder segurar firmemente nos nossos preciosos celulares em dia de chuva. Ah, evolução! Rei dos corações partidos. Dependendo do jogo que você está jogando, os reis são geralmente algumas das cartas mais importantes. Mas se você olhar mais de perto para o rei de copas, você pode notar algo que pode partir seu coração. De maneira horrível, o rei de copas é frequentemente retratado com uma espada enfiada na própria cabeça. Mas por que isso? Embora isso seja frequentemente atribuído a uma história do rei Carlos VII da França enlouquecendo e cometendo um ato semelhante, esse rumor é uma grande bobagem. Embora o verdadeiro Carlos tenha ficado muito doente e paranoico no fim da sua vida, seu fim definitivo veio quando um abscesso em sua boca causou tanto inchaço que ele não conseguia engolir nada, levando-o a morrer de fome em 1461. Um fim realmente horrendo, mas desculpa aí, Carlinhos, isso não é sobre você. Há muito debate sobre a fonte de inspiração para a carta do Rei de Copas, mas uma história plausível é mais amplamente aceita do que outras. Embora o Rei de Copas provavelmente seja baseado em um governante francês, é alguém que se sentou ao trono mais de 600 anos antes de Carlos VII. Carlos Magno foi o governante da França, parte do que mais tarde se tornou a França, e ele foi posteriormente o primeiro imperador do Sacro Império Romano da Europa no século IX. A teoria principal é que as primeiras cartas de baralho do Rei de Copas retratavam Carlos Magno, o grande conquistador, segurando sua arma, mas isso acabou mudando. A carta passou por variações em seu design à medida que artistas copiavam uns aos outros imperfeitamente ao longo do tempo, começando com um machado de batalha segurado sobre a cabeça
cabeça do rei. É provável que aqueles que copiavam as imagens tenham interpretado erroneamente a arma logo atrás da cabeça dele como uma espada que parece estar enfiada na cabeça. Até hoje, a desinformação espalhada pela internet sobre a cabeça do rei levou a algumas atualizações modernas bem hilárias para a carta do Rei de Copas. Ah, desculpa aí, Homem de Ferro. Descanse em paz. Migalhas. Embora colocar algumas fatias na torradeira faça parte da rotina diária de muitas pessoas, surpreendentemente muitas não percebem que o seu eletrodoméstico de cozinha favorito esconde um segredo bem à vista. Na base de algumas torradeiras, você vai encontrar um compartimento oculto que desempenha um papel muito crucial, e se você não souber disso, pode ter uma surpresa um pouco bagunçada. Esse é um compartimento para migalhas, que convenientemente recolhe quaisquer restos de migalhas ao inserir e retirar o pão da torradeira. Segundo os fabricantes, você deve esvaziar o compartimento de migalhas a cada 2 ou 3 usos. Então, espere um verdadeiro show de horror de detritos se você estiver abrindo o seu pela primeira vez. Segredos apetitosos. Uma das melhores coisas de O McDonald's é a estação de molhos. Apesar do amplo suprimento de molhos, tanto em sachê quanto os ativados por bomba, os clientes regulares certamente se deparam com a pergunta de onde colocá-los. Embora espremer o molho em um copinho seja uma boa opção, há uma escolha ainda mais conveniente se você tiver algumas batatas fritas. Você pode dobrar a parte de trás da embalagem das batatas fritas para formar uma pequena plataforma para o seu ketchup. Mas antes de pensar que o McDonald's fez isso de propósito, receio que não seja tão simples. Na verdade, a aba mais alta da caixa foi projetada para ajudar os funcionários do McDonald's a colocarem as batatas fritas mais facilmente na embalagem, usando a aba como um funil. Mesmo assim, isso não significa que a aba das batatas fritas não possa ser usada como um ótimo lugar para colocar molho. A gente já viu aqui algumas mensagens misteriosas escondidas em embalagens de fast food, e os amantes atentos de condimentos perceberam que tem alguns números misteriosos marcados nos sachês individuais de ketchup disponíveis em alguns restaurantes do McDonald's. Alguns teóricos dos condimentos especularam que os números correspondem ao nível de doçura de cada sachê, sugerindo que os números mais baixos indicam um sabor mais doce e os números mais altos sinalizam um sabor mais azedo, o que significa que você pode personalizar secretamente a sua experiência com molhos. Embora isso possa parecer um fato surpreendente, na verdade não passa de pura ficção. A verdadeira razão por trás dos números elusivos foi confirmada pelo rei dos condimentos número 1, a Heinz. A empresa de molhos declarou que os números se referem às diferentes linhas de enchimento em que os sachês foram preenchidos durante o processo de fabricação. Então, por mais divertidas que sejam as variações de doce e azedo, tudo se resume à disposição de uma fábrica, o que honestamente é bem entediante. Mas eu não quero ser chato, então fica com esse vídeo de um bebê canguru para tirar esse gosto amargo. Ah, melhor assim. Você conhece mais segredos surpreendentes do dia a dia? Me conta nos comentários e talvez você possa ver um deles aparecendo na próxima parte dessa série, com uma menção especial, claro. Obrigado por assistir.